gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho do novo livro, que é Insanidade e Sombras, Éric de la Rocha, esse livro aqui. E quero trazer para vocês algumas curiosidades sobre esse novo livro. A primeira curiosidade é que é a primeira vez que eu escrevi o livro com mais alguém. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu, como surgiu esse livro. Esse livro, na verdade, quando eu escrevi o Frank, que ele é a continuação desse livro aqui, ó. Ele é a continuação desse. Quando eu escrevi esse livro, e ele teve um final nada satisfatório, pra mim também não foi nada satisfatório, não foi isso pra vocês, mas quando eu escrevi ele, eu pensei assim... Eu não pensei, na verdade, na hora, em ter um segundo livro. Só que depois que teve o lançamento, que ele teve bastante vendas e tal, aí eu fiquei assim... Eu fiquei pensando muito na história do Éric, sabe? Daí eu pensei assim, por que não ter um livro contando a história dele, né? E aí eu comecei a lembrar, porque, tipo assim, só eu conhecia o personagem, só eu sabia o que o Éric tinha passado, por que o Éric fazia certas coisas. Então isso acabou me dando um gás para que eu fizesse uma continuação e contasse a história do Éric. Aí aconteceu que eu comecei a escrever, eu estava na época morando em Portugal ainda, e aí eu comecei a escrever. Aí eu escrevi acho que umas 8 páginas, 10 no máximo, umas 8 acho, por aí. Aí eu comecei a escrever e do nada começou a me vir ideia pra escrever embaixo de um carvalho. Aí eu pensei, vou deixar o Éric de lado. Eu chamava de Éric, né? Eu não sabia o nome ainda, eu só sabia que o Éric... que eu queria contar a vida do Éric pra vocês. E aí eu deixei ele de lado e pensei assim, bom, eu vou escrever esse porque tá vindo muita ideia na minha cabeça, muita coisa, e é esse aí que eu vou escrever primeiro. Aí escrevi primeiro o Embaixo de um Carvalho e teve lançamento, tudo. Acabei lançando ele só aqui, né? No Brasil. Terminei, na real, de escrever ele aqui no Brasil. Fui arrumando muitas coisas e escrevendo mais aqui no Brasil. E aí eu publiquei ele e tudo mais. E aí o Éric ficou lá, quietinho. De vez em quando eu ia lá, escrever alguma coisa e tal. Aí um dia... Tá chovendo bastante. Espero que não interfira na gravação. Aí um dia eu tava conversando com o meu amigo e aí comecei a explicar pra ele, tô escrevendo um livro assim, eu gostaria muito de dividir o que vai acontecer nesse livro com alguém. Eu gostaria de fazer isso. E aí eu comecei a dividir com ele e tal, ele começou a dar umas dicas. Aí eu disse assim pra ele, quer saber, Art? Tu não quer escrever o livro comigo? Me manda aí algumas coisas que tu tiver ideias, que o que eu não gostar eu te falo e a gente vai conversando e ver o que dá. Aí ele ficou meio assim, eu escrever? Só que ele tem textos maravilhosos, só que ele não quer publicar, não adianta, ele não gosta. E não é muito de aparecer, assim. Então, eu disse assim pra ele, divide o que tu acha que combina, né, que tu acha que dá certo, a gente divide isso e eu coloco teu nome no livro. E ele não queria colocar o nome, né, mas eu insisti bastante porque ele contribuiu com muita coisa e muito da parte do tom também ele contribuiu e algumas ideias, a gente discutiu bastante o final, como que ia ser. Então foi bem interessante, mas foi bem legal e serviu também pra gente se conhecer um pouco melhor, pra gente ir conversando, se conhecendo melhor. Então foi muito legal essa troca, foi muito bacana. E o Éric, vocês vão ver, vocês que já leram o primeiro livro, vocês sabem que ele tem alguns probleminhas, assim, algumas questões com o pai, algumas questões da família dele e tudo mais, né? Então, aí vocês vão ver toda a história dele, vocês vão conseguir descobrir por que ele age da forma que ele age, vocês vão ver tudo
que precisa ser visto para vocês conseguirem entender esse personagem. Eu quis trazer isso para que vocês conhecessem melhor a vida dele, a história dele, porque antes da gente julgar até um personagem, a gente precisa conhecer a história dele, precisa saber como que ele vê o mundo, né? Qual é a forma que o Eric vê o mundo, por que ele age dessa forma, né? Então, é basicamente isso, para que vocês entendam na versão dele o que aconteceu, como que chegou aquele final, que chegou o outro livro e o que vai acontecer agora com os personagens, com ele mesmo, com todo mundo, né? Uma das curiosidades também é que entrou muitas questões psicológicas nesse livro, muitas coisas que eu já venho estudando, que eu já estudei, então entrou muito esse lado. Eu não posso abrir demais, porque senão eu vou estar aqui contando o livro para vocês, mas entrou muito sobre isso, sobre ansiedade, sobre a pessoa guardar muito para si as coisas, sobre o quanto é importante fazer uma análise, uma terapia, né? Então vocês vão ver isso no decorrer da história e vocês vão ver coisas bem mais intensas, assim, falando do lado psicológico também, e o quanto é crucial a gente observar esse lado, que quando a gente deixa de lado essas nossas questões, as coisas que a gente vai guardando, tudo que a gente passou lá na infância, no passado. Então vocês vão ver tudo isso vindo à tona na vida do Eric e vocês vão ver o quanto é importante a análise, a terapia, para que a gente não desmorone, tá? E o Bart foi tomar água. A escolha da capa também foi muito interessante, porque eu lembro que antes, assim, quando a gente ainda estava escrevendo o livro, eu achei uma capa de um livro do Freud, com a Ana Freud, e eu falei pro Art, eu quero esse vermelho na capa, eu preciso que a capa tenha esse vermelho, porque vai ficar muito bonita. E aí quando eu comecei a criar a capa, eu achei uma foto perfeita, que encaixou ali, que sem comentários, né, pra foto que tem na capa, linda demais. E aí eu coloquei um vermelho e eu amei, ficou perfeita. E aí eu fiquei em dúvida se era porque eu queria muito a capa daquele jeito, mas aí quando eu fui pedir ajuda, né, que eu perguntei pra minha irmã, perguntei pro Art, perguntei pra mais algumas pessoas assim mais próximas o que eles acharam. Todo mundo gostou dessa capa, então acabou ficando essa capa aqui que eu me apaixonei. Foi a primeira capa que eu fiz, e eu fiz outras porque eu sempre acabo fazendo umas 4 ou 5 pra decidir. Só que essa foi a primeira que eu fiz e eu já falei pra mim mesmo, meu Deus, essa aqui tá linda, tomara que todo mundo goste. E todo mundo gostou dela e foi ela, né, a escolher. Eu amei. Eu sempre falo que eu amo as capas porque elas trazem um pouquinho de mim também. Esse livro provavelmente vai ser só e-book, não vai ter venda dele livro físico, que eu e o Art a gente combinou que ele seria só um e-book, até porque ele é uma versão bem mais curta, porque depois eles vão ficar juntos e vai ser um livro só, então vai ter a continuação dentro do próprio Frank. Então, por enquanto, vai ser só e-book. Se vocês verem o livro físico comigo ou com o Art, eu marcar ele em alguma coisa, ou ele me marcar, ou coisa assim, é porque só nós dois vamos ter os livros físicos, que é pra gente ter uma recordação, assim, né? Porque... pra ter, não sei. Eu gosto de ter os meus livros ali comigo. Então, vocês vão ver que vai ser só e-book, tá? Então, o preço vai ficar um preço super baixo e ele é um livro mais curtinho, só que para você conseguir entender ele, eu acho que você vai ter que ler primeiro o Frank. Então, se tu não leu esse daqui, logo tu não vai entender esse daqui, porque precisa ler este para conseguir entender este, ok? Eu acho que basicamente é isso. O nome Insanidade Sombras Eric de la Rocha, vocês já entenderam o porquê, vai trazer muitas questões psicológicas, vocês vão entender quando ler. E fiquem bem ligados, ativa o botão ali, o sininho, para que vocês possam assistir no sábado
que a gente vai estar trazendo o lançamento dele. Então lá já vai ter o link, tudo para você fazer a compra desse e-book. E a gente vai trazer uma coisa bem especial para vocês, que foi feito com muito carinho e ficou muito a cara do livro, assim. E é tão breve quanto o livro, poucas palavras, mas resume bem a essência do livro. Então eu espero que vocês gostem e acompanhem a gente no sábado às 8 horas para o lançamento desse livro, Insanidade e Sombras, Éric de la Rocha. E esperamos vocês, eu espero que vocês gostem desse livro também, que ele possa não só divertir vocês, como tem muitas coisas legais. É um livro também para quem gosta de uma coisa mais picante, assim. Essa linha do Frank e desse outro livro, eles acabam indo para esse estilo de livro, assim, né? Uma coisa mais hot. E geralmente eu escrevo livros mais românticos, assim, mas quando eu escrevi o Frank eu estava inspirada para fazer desse jeito, e o Éric acabou indo pela mesma linha. E é uma linha que eu não tô acostumada muito a fazer. O Frank foi o primeiro que eu fiz, mas eu acho que ficou bem interessante. Eu queria que vocês tirassem um tempinho, né, e dessem uma olhada lá. Sempre vai ter uma pré-visualização bem rapidinho ali, acho que umas 5 páginas mais ou menos, para vocês verem. E essa história tá muito, muito, muito interessante, tá? É uma história, assim, que vai te prender, tu vai querer saber o final, e um final que vai te surpreender, e não fui eu que disse, foi as pessoas que leram antes, que eu sempre conto pra vocês, que tem umas 4 ou 5 pessoas que leem antes pra mim, e eu sempre fico esperando a resposta delas, e elas me falaram que final surpreendente, eu esperava outra coisa. Então, eu espero que vocês também achem surpreendente, mas que vocês gostem, ou que pelo menos vocês compreendam por que acaba do jeito que acaba, ok? Então, um beijão, muito obrigada por você estar aqui comigo, e até sábado às 8 horas.